E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nessa videoaula de hoje, nós vamos fazer a correção dos exercícios referentes ao capítulo 5 de Física, tá bom? Lembrando que a apostila de Biologia nós já finalizamos na semana passada, então faltam apenas os capítulos 5, que a gente vai finalizar agora, e 6 da nossa apostila. Então vamos lá para a correção. Aliás, pessoal, é só o capítulo 5, não tem capítulo 6 não. Então a gente encerra hoje essa apostila também. Então vamos lá. Vocês vão abrir, por favor, na página 372. Página 372. Enquanto vocês estão abrindo aí a apostila, vamos comentar um pouquinho desse capítulo. Esse capítulo, ele fala sobre o mundo da física, né? Até o título do capítulo, título da unidade. Então, nesse capítulo, a gente relembra que a física é uma área que está dentro das ciências da natureza, né? Os conteúdos, as matérias, as áreas de ensino, as áreas de aprendizagem, elas são divididas em grupos. Então, tem as ciências da natureza, tem as ciências humanas, tem as linguagens e tecnologias, a matemática e suas tecnologias e tudo mais. A física, junto com a biologia e com a química, está dentro das ciências da natureza, ou seja, estuda tudo que é próprio da natureza, tudo que é algo relacionado ao ambiente ou aos seres vivos. E a física, propriamente dita, ela estuda os fenômenos naturais, os fenômenos físicos naturais, e como que esses fenômenos eles podem ser aplicados no nosso dia a dia para melhorar a nossa qualidade de vida. E aí a gente viu vários exemplos, né, lá na página 371, tem aí alguns exemplos, né, de algumas perguntas que a física respondeu ou tenta responder. Eu comentei algumas delas na videoaula, né, por exemplo, qual é a origem do universo, o que são o tempo, a energia e a matéria, por que às vezes a gente toma choque ao fechar a porta do carro pelo lado de fora e várias outras perguntas. Bom, nós vimos também que a física ela pode ser dividida em física teórica, física experimental e física aplicada. A física teórica é a base de tudo. A física teórica é quando um cientista, um físico, ele vai estudar toda a origem daquele fenômeno físico, né? A origem, por exemplo, da gravidade ou da eletricidade, as características. E muitas vezes essa física teórica, ela fica somente na teoria mesmo, nos cálculos matemáticos principalmente, porque muitas vezes é difícil você reproduzir aquele fenômeno ou ele está numa distância muito grande. Então a física teórica ela se baseia muito em hipóteses que são levantadas. Porém, essas hipóteses elas não vão valer nada se elas não forem testadas. Então, depois da física teórica vem a física experimental, onde as hipóteses são testadas, os experimentos são feitos para que as conclusões sejam tiradas. E aí depois a gente tem a física aplicada, que é quando, depois de passar pelos experimentos, a física teórica ela se transforma em prática no nosso dia a dia. Ela é aplicada em alguma área do nosso dia a dia, tá certo? A atividade 1 que nós vamos fazer, ela retrata muito isso, essa questão aí da física aplicada, né? Porque ela trabalha com o conceito de aerodinâmica, como que os aviões eles conseguem voar. Então vamos lá, pessoal. Na página 372, atividade 1. E um detalhe. A gente viu também no finalzinho do capítulo que a física ela se subdivide em vários ramos. Então, por exemplo, existe a ondulatória, existe a óptica, existe a física nuclear, existe o eletromagnetismo, a física mecânica, vários ramos, várias sub-áreas da física, tá certo? Esse ano a gente vai estudar algumas dessas sub-áreas, o ano que vem, no nono ano, outras sub-áreas, outros ramos, no ensino médio, outros ramos mais, tá bom? Então vamos lá. Atividade 1. Experimento. Por que o avião voa? Podemos encontrar respostas para essa questão fazendo um experimento muito simples. Tudo que você vai precisar é de uma folha de papel. Tome essa folha em suas mãos, posicionando-a em frente à sua boca conforme a ilustração ao lado.
Atenção, não encoste a boca na borda do papel. Lembre-se que a borda do papel é cortante e você pode se machucar. Bom, aí vem a letra A. Agora assopre fazendo o ar passar horizontalmente por cima da folha de papel. O que acontece? Gente, olha só. Então aqui eu tenho uma folha de papel. E aí eu vou colocar em frente à minha boca e vou assoprar na horizontal. Ou seja, o ar tem que passar pela superfície da folha. Só que eu não vou soprar a parte de baixo, só a parte de cima. Olha só que interessante. Eu acho que todo mundo fez isso aí em casa, né? Ó. O que aconteceu? Quando eu assoprei, a folha que estava caída levantou. Por que isso acontece? Isso acontece, esse fenômeno já foi estudado por um cientista chamado Bernoulli. E o Bernoulli, ele percebeu que quanto maior a velocidade de um fluido, o que é um fluido? O fluido é algo que está no estado líquido ou no estado gasoso. Então, quanto maior a velocidade de um fluido, por exemplo, o ar nesse caso é o fluido, o ar que sai da minha boca. Quanto maior a velocidade desse fluido, menor é a pressão dele. Olha só, o que aconteceu? Como eu assoprei, eu coloquei o ar em movimento. Aqui na folha de papel tinha ar anteriormente? Claro que tinha. O ar tem todos os lados. Só que quando eu assoprei a folha de papel, eu acelerei a velocidade desse ar que estava em movimento aqui. Então, como eu acelerei, de acordo com o princípio de Bernoulli, a pressão na parte de cima da folha, ela diminuiu. E debaixo da folha também tinha ar, tem pressão atmosférica. Como a pressão de baixo da folha é maior e a pressão de cima é menor, a folha levantou. É como se ela fosse empurrada para frente, para cima. E é isso que faz o avião decolar. Antes do avião decolar, ele percorre lá a pista de voo, né? A pista lá do aeroporto. E aí as turbinas que tem no avião, elas fazem com que a velocidade do avião ainda em solo seja muito rápida. E o ar que está passando por cima das asas, ele aumenta muito a velocidade. Por causa disso, a pressão que está na parte de cima do avião diminui. E a pressão que está embaixo, ela não é que ela aumenta, ela continua a mesma. Só que aí ela vai ser bem maior do que a pressão que está em cima. E aí então o avião é como se ele fosse empurrado para cima. Porque a pressão de baixo é maior do que a pressão de cima. Então ele é impulsionado para cima. E aí por isso que o avião decola. E aí ele vai aumentando cada vez mais a velocidade, ele pode subir cada vez mais. Se ele quiser descer, diminui a velocidade. Tá certo? Então, quem estudou isso primeiro foi um cientista, um físico chamado Bernoulli. E aí criou-se esse princípio do Bernoulli. Quanto maior a velocidade de um fluido, menor é a pressão aplicada por esse fluido. Bom, aí mais uma vez a letra A, né? Agora assopre fazendo o ar passar horizontalmente por cima da folha. O que acontece? A folha de papel levanta. Aí vem a explicação do que eu já falei, mas eu vou ler. Para explicar fenômenos como esse, o médico, matemático e físico suíço Daniel Bernoulli fez no século XVIII a seguinte proposição: quanto maior for a velocidade de escoamento de um fluido, como o ar ou a água, menor será a sua pressão. Essa afirmação ficou conhecida como princípio de Bernoulli. Incrivelmente, o princípio de Bernoulli pode ser aplicado para explicar o mecanismo de sustentação de um avião, ou seja, como ele consegue voar. Para compreender que mecanismo é esse, observe a fotografia ao lado que mostra o protótipo de uma asa de avião sendo testada em um túnel de vento. Nessa fotografia, o vento escoa da esquerda para a direita. As linhas brancas são constituídas por fumaça. A principal finalidade delas é proporcionar a visualização da trajetória das moléculas de ar ao contornar a asa. Além disso, é possível verificar onde o escoamento se torna turbulento, ou seja, onde há formação de redemoinhos e dissipação de fumaça. Então, pessoal, olha só que interessante. O Bernoulli, quando ele criou esse princípio, ele usou da física teórica, tá certo? Porque o Bernoulli, lá no século XVIII, ele não tinha condições de fazer o experimento que foi feito aqui no túnel de vento, com protótipo de asa de avião. Aí depois, essa física teórica, essa teoria aplicada por Bernoulli, foi colocada no experimento.
A teoria criada, aliás, por Bernoulli, foi colocada em experimento. Então, a física teórica passou a ser a física experimental. Beleza? Bom, após a realização de ensaios como esse, foi possível produzir a seguinte representação esquemática, agora na página 373. Olha só, pessoal. Aí, onde está a letrinha V, quer dizer velocidade. E onde está a letra P, quer dizer pressão. Então, na parte de cima da asa, a velocidade do vento é maior, tá certo? E lá na parte de baixo, a velocidade é menor. O que acontece? Essa velocidade menor diminui a pressão. Vocês estão vendo que está escrito, ó, onde está P superior é a pressão superior. Mas não quer dizer pressão superior, pressão maior, não. Esse superior quer dizer na parte de cima. O que a gente tem que observar? Que a setinha da pressão ela está para baixo. Então quer dizer, está diminuindo a pressão. E lá embaixo, onde está escrito P inferior, esse P, pressão inferior, não quer dizer pressão menor, não. Quer dizer pressão na parte inferior da asa, na parte de baixo. Então, o que aconteceu com a pressão inferior? Ela aumentou. Então, não, na verdade, não é que ela aumentou, ela continuou a mesma. A pressão superior que diminuiu. Então, como a pressão inferior é maior do que a pressão superior, essa parte de baixo é impulsionada para cima, tá certo? Bom, considere que essa asa seja o único elemento responsável pela sustentação de um avião. Então, ó, não é só isso que faz um avião ficar lá sustentado pelo ar, não é a única coisa que faz o avião voar, mas é um dos mecanismos. Com base em experimentos em um túnel de vento, pesquisadores concluíram que, graças ao formato da asa, a velocidade na face superior é maior do que a velocidade na face inferior. Letra B. Qual pressão é maior? Aquela que atua na face superior da asa, empurrando-a para baixo, ou aquela que atua na face inferior da asa, empurrando-a para cima? Justifique. Então, qual pressão que é maior? A inferior ou a superior? A pressão maior é a inferior. Por quê que é a inferior? Porque, de acordo com o princípio de Bernoulli, a velocidade do ar na parte de baixo da asa, na parte inferior, faz com que a pressão inferior seja maior. E dessa forma, a velocidade maior na face superior, ou seja, na parte de cima, faz com que a pressão seja menor. Então, mais uma vez, qual pressão é maior? A inferior. Por quê? Porque a velocidade na face inferior, ou seja, no lado de baixo, é menor. Não se esqueçam, o princípio de Bernoulli afirma que quanto menor a velocidade de um fluido, maior a pressão. Quanto maior a velocidade de um fluido, menor é a pressão. É inversamente proporcional. Maior velocidade, menor pressão. Menor velocidade, maior pressão. Tá certo? Letra C. O princípio de Bernoulli justifica suas observações? Explique. Sim, justifica, pois de acordo com o princípio de Bernoulli, a velocidade maior de um fluido diminui a pressão aplicada por ele. E a velocidade menor de um fluido aumenta a pressão aplicada por ele. Letra D. Aí vem a última pergunta aí desse exercício. Letra D. Por que o avião voa? Olha só, a gente não está considerando os outros princípios, os outros mecanismos que fazem o avião voar. A gente está considerando, como o exercício aqui disse, ó, considere que a asa seja o único elemento responsável. Então, de acordo com isso que a gente viu, por que o avião voa? Porque a pressão menor na parte de baixo do avião empurra o avião para cima, impulsiona ele para cima, certo? E a velocidade maior do ar na parte de cima do avião faz com que a pressão
que vem de cima para baixo seja menor, tá bom? Então, mais uma vez, existem vários outros mecanismos que estão envolvidos aí no voo de um avião. Mas, considerando aí somente essa questão da asa, o avião voa porque, como a velocidade do vento é menor na parte de baixo, a pressão na parte de baixo do avião é maior. E essa pressão maior empurra ele para cima, tá bom? Beleza, pessoal. Ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever aqui nos comentários que eu respondo vocês. Atividade 2. Quantas dimensões existem? Atividade 2 está na página 375. De acordo com o grande geômetra grego Euclides de Alexandria, que viveu no século III a.C., só existem 3 dimensões: o comprimento, a profundidade, a altura. Essa é a geometria que você conhece, em que todos os entes abstratos são formados por conjunto de pontos, linhas, figuras planas e sólidas. Pessoal, essa geometria aí ela é conhecida como geometria euclidiana. Então, a geometria euclidiana ela considera que existem 3 dimensões. Ou seja, deixa eu pegar aqui só algum desenho aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho, pessoal. Olha só. Eu peguei um desenho aqui da apostila de ciências. O que a gente está vendo aqui? O desenho dessa professora e desses alunos. O que acontece? Esse desenho aqui, ele é um desenho bidimensional. Ou seja, eu só vejo 2 dimensões. Eu só consigo ver, olha só, a largura e a altura. Eu não consigo ver profundidade. Só que nós somos seres, a nossa visão é uma visão tridimensional. Por que é? Ó, nessa imagem que vocês estão me vendo aqui, também é uma imagem bidimensional. Porque vocês estão conseguindo ver a largura e a altura, mas vocês não têm noção da profundidade. Por exemplo, vocês sabem que atrás de mim tem uma janela, tem uma parede, tem uma cortina, mas vocês não sabem qual é a profundidade dessa parede. Vocês não têm uma noção exata como se vocês estivessem vendo ao vivo, fisicamente aqui no quarto, né? Então, o que a gente vê na tela do celular, na televisão, nas televisões mais convencionais, é uma imagem bidimensional. Né? Existem televisores em 3D, no cinema a gente vê alguns filmes em 3D, onde a gente tem aquela visão da profundidade. A gente vê o objeto vindo em nossa direção, é como se ele saísse da tela, em 3 dimensões. A nossa visão é tridimensional. Quando a gente observa, quando a gente está olhando alguma coisa, a gente sabe qual é a largura, nós não sabemos medir as medidas exatas, mas a gente tem noção da largura, da altura, da profundidade, se o objeto, com relação à profundidade, se o objeto está longe ou ele está perto. Então, a nossa visão é uma visão 3D. Algumas pessoas podem nascer com um defeito cerebral, um defeito no nervo óptico, na parte do cérebro onde a gente consegue visualizar as imagens, onde ela não tem a visualização em 3D, ela só tem a visualização em 2D. Então, ela não tem a noção de profundidade. Por exemplo, se tiver uma pessoa atrás da outra, ela sabe que uma pessoa está atrás da outra, mas ela não sabe a distância. Por exemplo, se uma pessoa está a 4 metros de distância de um colega seu e tem outra pessoa que está a 10 metros de distância, você sabe que um está bem mais distante do que o outro. Agora, uma pessoa que tem visão 2D, ela sabe que um está atrás do outro, mas ela não tem essa noção de qual é o tamanho dessa distância. É um defeito visual raríssimo, mas muito, muito, muito raro mesmo, mas pode acontecer. Bom, então, de acordo com Euclides de Alexandria, existem 3 dimensões possíveis. Existem os objetos bidimensionais e os tridimensionais.
Existe a visão bidimensional e tridimensional. Beleza. Essa é a geometria euclidiana, tá certo? Bom, e aí continua, né, no enunciado. Por mais de 2000 anos, ninguém achou que pudesse existir uma quarta dimensão. Afinal, ninguém nunca viu um objeto quadridimensional, não é mesmo? Pessoal, como que seria um objeto quadridimensional? O que seria uma visão quadridimensional? Um objeto, uma visão quadridimensional, seria aquela, quando você olhasse um objeto, você visse todos os lados do objeto. E isso é impossível para nós. Por exemplo, se eu estou de frente a uma pessoa, o que eu vou ver? Eu vou ver a parte da frente e um pouco das laterais, mas eu não vejo a parte de trás. Então, eu não tenho eu não consigo visualizar todas as dimensões daquela pessoa. Eu não consigo visualizar todas as dimensões daquele objeto. Ó, peguei esse estojo meu aqui. Vocês estão vendo o estojo, vocês estão vendo. Vou pegar eu como exemplo, né? Porque aqui eu tenho uma visão tridimensional. Ó, nessa bolsinha eu estou vendo a parte da frente, estou vendo um pouquinho das laterais, mas eu não estou vendo a parte de trás. Ah, mas e se eu fizer assim? Beleza, aí eu vou ver a parte de trás, mas eu não vou ver a parte de baixo. Então, nós não temos uma visão 4D, quadridimensional. E durante muito tempo, achou-se que era impossível ter objetos quadridimensionais. Na verdade, não objetos quadridimensionais. Ter uma quarta dimensão. E aí, depois de milhares de anos dessa geometria euclidiana ter sido criada, criou-se a geometria não euclidiana. A geometria não euclidiana é aquela que admite 4 dimensões. Ou seja, todos os pontos de um objeto podem ser visualizados. Só que na prática, a gente consegue ter essa visão 4D? Não. Né? A gente não tem ainda essa dimensão, esse poder de ver em 4 dimensões. Mas isso não quer dizer que ela não exista. É o que o enunciado aqui está falando. Então, a geometria não euclidiana é aquela que admite, né? Na verdade, pessoal, se vocês forem pesquisar na internet o que é a geometria não euclidiana, vocês vão ver que é bem complexo, né? Não é tão simples assim de entender. Tem vários postulados dentro dessa geometria não euclidiana. Então, assim, não é um negócio muito simples de entender, não. Mas, para resumir, ela admite 4 dimensões de um objeto. Essa é a geometria não euclidiana. Bom, continuando aí o enunciado. Por mais de 2000 anos, ninguém achou que pudesse existir uma quarta dimensão. Afinal, ninguém nunca viu um objeto quadridimensional, não é mesmo? Foi então que o matemático alemão George F. B. Riemann, inspirado pelo seu professor Johann Gauss, o príncipe dos matemáticos, quebrou esse paradigma milenar, construindo a geometria não euclidiana, em que a quarta dimensão existe. Mas, se ela não pode ser visualizada, como podemos saber que tudo não passa de um mero exercício de abstração matemática? Ou seja, né, como provar que essa geometria não euclidiana ela existe? Uma das pessoas que mais se dedicaram a criar maneiras de tentar compreender a quarta dimensão foi o matemático inglês Charles Howard Hinton, no final do século XIX. Ele propôs a seguinte ideia: se conseguirmos entender como seres bidimensionais imaginários visualizam, imaginam e interagem com a terceira dimensão, então nós, seres tridimensionais, conseguiremos, por extensão de raciocínio, compreender a quarta dimensão. Ousado, não? Você ficou curioso? Pois bem, para compreender um pouco melhor esse interessante assunto e quais foram suas repercussões para a física e para as artes, nós faremos alguns experimentos, tanto mentais quanto práticos. Então, pessoal, o raciocínio do Charles Howard Hinton é o seguinte: se existisse um ser bidimensional e nós que somos seres tridimensionais, conseguimos compreender esse mundo bidimensional, ou o ser bidimensional consegue compreender a terceira dimensão, por extensão, nós que somos seres tridimensionais também podemos compreender a quarta dimensão.
Bom, mas aí vem alguns experimentos. Questão número 1. Imagine que você seja um poderoso ser tridimensional e que esteja observando seres bidimensionais vivendo em seu universo bidimensional, como ilustrado a seguir. Então, olha só, pessoal. Aqui, olha, um ser tridimensional, então nós que temos visão 3D, e aqui um ser bidimensional. Esse indivíduo que está aqui, ele só tem a noção de altura e largura, ele não consegue enxergar a profundidade. Ao considerarmos que a pessoa tenha uma só face, aquela que está visível na ilustração, concluímos que um ser tridimensional consegue enxergá-la por completo, não é mesmo? Pois esse conceito influenciou fortemente o cubismo, um dos mais notáveis movimentos artísticos de todos os tempos. Um dos fundadores do cubismo, logo no início do século XX, foi o artista espanhol Pablo Picasso. A pintura Retrato de Dora Maar é um dos seus quadros mais famosos. Então, pessoal, é o seguinte, o que esse enunciado está falando? Então, nós somos tridimensionais. Existe um ser que é bidimensional, como é esse aqui. Então, nós que somos seres tridimensionais, conseguimos enxergar a face total desse ser bidimensional. O que não acontece quando a gente olha para um ser tridimensional. Quando eu, que sou tridimensional, olho para um ser tridimensional, o que eu estou vendo? Eu estou vendo um lado da face desse indivíduo. Estou vendo a parte da frente e um pouco das laterais. Mas eu não vejo, por exemplo, a parte de trás, tá certo? Eu vejo só as 3 dimensões. Agora, se eu, que sou tridimensional, olho para um objeto bidimensional, eu vou ver todas as faces dele. Então, de acordo com esse princípio, um ser quadridimensional, ele conseguiria ver todas as faces, todos os lados do nosso rosto, da nossa face. Tá certo? Olha só, aí vem o retrato, né, do Pablo Picasso, esse retrato de Dora Maar. Eu vou lá saber quem que é essa Dora Maar, né? Ah, uma das amantes do Picasso, sem vergonha. Então, olha só, aqui o que ele pintou? Não é que ele era um cara que não sabia desenhar e desenhou essa mulher toda deformada, não é isso. É porque ele tentou retratar todas as faces dela, todos os lados do rosto dessa mulher. Né? Porque se ele fosse tentar desenhar, ele não ia conseguir desenhar todos os lados do rosto dela de forma normal. Então o que ele fez? Retratou todos os lados do rosto dela. Então é como se ele tivesse se inspirado na geometria não euclidiana. Ele usou essa geometria não euclidiana, esses princípios, para tentar desenhar todas as faces dessa amante dele, sem vergonha. Explique como a geometria não euclidiana pode ter influenciado Picasso ao pintar esse quadro. Então, olha só, pessoal, o que nós vamos colocar? Eu vou ditar a resposta. Ditar não, vou explicar. Aí vocês vão comparar a resposta de vocês, tá certo? Vamos ver se ela tá certa, não. Claro que não vai estar exatamente igual à minha, mas isso não tem problema. E aí depois, se você tiver dúvida, você escreve aqui no comentário que eu respondo assim que eu ver a sua pergunta. Então, olha só. Como que a geometria não euclidiana pode ter influenciado Picasso ao pintar esse quadro? Então, nessa obra, né, Retrato de Dora Maar, a, a, a Dora, a mulher, é um ser tridimensional, mas ela foi pintada de acordo com a geometria não euclidiana, tentando retratar todas as dimensões. Então, um ser tridimensional foi representado de forma quadridimensional, ou seja, ele foi representado em todas as suas faces. Por isso que o retrato ficou assim, um pouco deformado, né? A gente conseguiu visualizar ao mesmo tempo todos os lados do rosto dessa mulher, tá certo? Então, a Dora Maar, que é um ser tridimensional, foi representada de forma quadridimensional, ou seja, todas as suas faces foram representadas, podem ser vistas, né, ou foram representadas ao mesmo tempo.
Beleza. Questão número 2. Imagine que existam dois seres bidimensionais procurando compreender a ilustração seguinte. Então, olha só. Tem aqui esses dois indivíduos que são bidimensionais, né? O vermelho e o azul. E eles estão vendo um cubo verde e um cubo azul. Só que um cubo está em cima e o outro está embaixo. Olha só, o que acontece? Esse cubo ele é tridimensional, mas esses objetos, esses seres, eles são bidimensionais. Então eles conseguem enxergar um cubo? Claro que não. Eles só conseguem ver um lado do cubo. Então, por exemplo, quando eles olham para o cubo azul, eles vão ver só um quadrado aqui embaixo. Quando eles olham para o cubo verde, esse que está desse lado, ficou escuro, né? Quando eles olham para o cubo verde, esse aqui que está desse lado vê só um quadrado aqui. E esse que está desse lado vê só um quadrado aqui. Tá certo? Então eles não conseguem enxergar um cubo. Eles conseguem enxergar um quadrado, porque eles são bidimensionais. Então note que o cubo azul está flutuando acima do universo, enquanto o cubo verde e o quadrado amarelo estão apoiados no universo. Considere que seres bidimensionais estejam limitados a visualizar somente objetos ou partes de objetos contidos em seu plano. Responda. Letra A. Esses seres conseguem visualizar o quadrado amarelo? Então, quando eles olharem para o quadrado amarelo, eles conseguem ver? Sim, eles conseguem ver, porque o quadrado é um objeto bidimensional que está no universo deles, né? Então, sim, pois o quadrado é um objeto bidimensional. Maravilha. Letra B. Esses seres conseguem visualizar o cubo azul? Justifique. Olha, o cubo azul eles não vão conseguir visualizar. Eles vão conseguir visualizar um quadrado azul flutuando no universo deles. Então, o quadrado azul está flutuando, então eles não conseguem ver um cubo. Eles vão conseguir ver um quadrado azul acima do universo onde eles estão. Então, a resposta é não. Eles não conseguem visualizar um cubo, e sim um quadrado azul acima do seu universo bidimensional. Letra C. Eles conseguem visualizar o cubo verde? Justifique. Também não. Eles conseguem visualizar um quadrado verde, ou seja, cada ser aí consegue ver um lado do cubo. Então, os dois eles vão conseguir ver um quadrado verde apoiado no universo bidimensional deles, tá certo? Então não conseguem ver um cubo, e sim um quadrado verde. Letra D. Suponha que esses seres bidimensionais nunca tiveram outra experiência além das experiências descritas em A, B e C. Eles compreenderiam que é um quadrado e um cubo, justifique. Um quadrado eles conseguiriam compreender, porque o quadrado é um objeto bidimensional. Porque o quadrado ele só tem altura e largura. Agora, um cubo eles não conseguem compreender, porque um cubo é um objeto em 3 dimensões, é um objeto tridimensional. O cubo ele tem altura, ele tem largura e ele tem profundidade. Então, eles não conseguiriam ver um objeto tridimensional, já que eles são seres bidimensionais. Por isso, não conseguem visualizar um cubo. Muito bem. Agora vamos lá na questão número 3. Suponha que você queira mostrar aos seres bidimensionais o que é um cubo. Para isso, você propõe duas formas diferentes. Primeiro, planificar o cubo apoiando sobre o plano. Beleza. Você vai... como que eu posso dizer? Sabe quando a gente vai montar aqueles cubos em aula de matemática, geometria ou até mesmo na aula de artes? Você tem que recortar o plano do cubo para depois montar. Naquele plano, você tem todas as faces de um cubo, as 6 faces de um cubo, e depois você vai lá e monta aquelas 6 faces e vira um cubo. Então, na letra A, você tem que esboçar o aspecto dessa planificação, a planificação de um cubo. Aí, pessoal, existem 3 planificações possíveis. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essas 3 planificações aí para vocês verem. Vocês vão pausar o vídeo e vão corrigir ou vão desenhar de acordo com a resposta, tá certo? Então essas são as 3 planificações possíveis. Ó,
Então, pause o vídeo e veja se você fez certo. Beleza? Bom, passamos aí a letra A. Letra B. Agora observe o fantástico quadro a seguir, uma obra surrealista do pintor catalão Salvador Dalí. Em corpos hipercubos, Dalí representou Jesus Cristo crucificado em um estranho objeto tridimensional, composto de 8 cubos. Em sua opinião, o que é esse objeto? Olha só, pessoal, esse objeto aí é um hipercubo. É um hipercubo planificado em 3 dimensões. Então a gente consegue ver aí, olha, um hipercubo por quê? Porque são vários cubos juntos. Então, vários cubos juntos que formaram a cruz, onde Cristo foi crucificado. Só que esses cubos aí, eles estão em 3 dimensões. A gente consegue perceber altura, largura e profundidade. A gente consegue até ver o cubo que está lá atrás. Beleza. Então, é um hipercubo planificado em 3 dimensões. Segundo, com o auxílio de uma lanterna, reproduzir a projeção de um cubo em 3 dimensões em seu universo bidimensional. Então, olha só, pessoal. Aí a continuação do número 3, né? Esboce. Aí você vai pegar uma lanterna e vai iluminar o cubo lá para os seres bidimensionais eles conseguirem ver. Esboce no quadro abaixo o espectro dessa dimensão, dessa projeção. Para fazer isso aí, pessoal, vocês vão teria que fazer na prática, pegar uma lanterna, pegar um cubo, iluminar esse cubo. O que a gente vai ver? Aqui na apostila não tem uma imagem para mostrar para vocês, mas vocês vão ver a sombra de um quadrado de um quadrado não, como se fosse a sombra de um retângulo. Não é também um retângulo, de uma forma alongada. Para você fazer essa questão, aqui não tem como eu fazer porque tá muito iluminado e é difícil eu mostrar isso pelo celular. Mas faça isso em casa. Pegue um cubo qualquer, um dado, alguma coisa que você tem na sua casa que seja cúbico e à noite coloque sobre uma superfície e ligue a lanterna. Vocês vão ver que vai aparecer uma sombra alongada. É isso que tem que desenhar aí, tá certo? Bom, aí depois vem mais alguns comentários dessa questão. Depois a gente passa para a atividade número 3. Atividade 3. Observe o cenário a seguir. Cada um dos elementos destacados é associado a um ou mais ramos da física. Então tem aí, pessoal, os objetos que vão da letra A até a letra J. Bom, cada um desses objetos, eles foram criados, eles foram desenvolvidos a partir de áreas da física, tá certo? Bom, aí lá na página seguinte a gente tem aí uma tabelinha, abaixando aqui a parte da apostila, uma tabelinha onde nós temos que colocar qual que é o ramo que foi responsável pela criação desse elemento, desse objeto. Então vamos lá, consulte o texto complementar e complete a tabela. Então, primeiro, letra A, filmadora. A filmadora, ela se baseia no ramo da óptica, do eletromagnetismo, da física moderna. A física moderna é o que estuda os conceitos que são aplicados em esses produtos mais tecnológicos. Letra B, microfone. O microfone é a ondulatória, porque a ondulatória é a área que estuda os sons, e o eletromagnetismo, porque tem aí eletricidade envolvida. Letra C, antena transmissora de câmera, ondulatória e eletromagnetismo. Letra D, motor. Motor é a mecânica, física térmica e termologia. Letra D, acabei de falar. Letra E, farol da moto. O farol é a óptica, que a óptica trata da luz, e eletromagnetismo, porque trata da eletricidade. Letra F, estrutura da moto, mecânica. Letra G, satélite. Satélite é a mecânica, ondulatória, eletromagnetismo e física moderna. Então, mecânica, ondulatória, eletromagnetismo e física moderna.
Letra H, atleta correndo, mecânica. Mecânica é tudo que envolve movimento. Letra I, relógio multifuncional, mecânica, eletromagnetismo e a física moderna. E por último, a prótese. A prótese é a mecânica, porque